Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Ezequiel 37 e o 4. Ezequiel 37 e o 4. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Ezequiel 37 e o 4, que diz assim: Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E diz-lhe, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos. Que eu e você abra a minha e a sua boca e profetize, meus irmãos. Porque muitas das vezes você quer que Deus use alguém para profetizar para mim e para você. Mas muitas das vezes Deus quer que eu e você abra a boca e profetize. Porque Ele deu a mim a você espírito de ousadia, não espírito de temor. Então que você abra a boca nessa noite e profetiza. Profetiza no vale que tu se encontra. Porque enquanto tu não abrir a boca, enquanto tu não profetizar, tu não vai sair desse vale. Então que tu começa a abrir a boca aí onde tu se encontra. Abre a boca e profetiza. Que esses ossos vão reviver. Que esses ossos vão, juntar carne. Vão reviver, meus irmãos. Porque quem está falando é Deus. E que você abra a boca e profetize. Que você não tenha medo de abrir a boca e profetizar. Porque Ele deu a mim e a você, meus irmãos, espírito de ousadia e não espírito de temor. Então abre a boca aí onde tu se encontra aí. Profetiza no vale que tu se encontra. Profetiza. Porque quando tu não abrir a boca, quando tu não profetizar, tu não vai sair desse vale, desse deserto. Mas quando você começar a abrir a boca e profetizar, as coisas vão começar a fluir. As coisas vão começar a andar, meus irmãos. Os ossos vão reviver. Mas que você abra a boca, meus irmãos. Porque muitas das vezes você fica, em vez de abrir a boca, fica calado. E você de boca fechada, a gente não recebe nada não. Então abre a tua boca. Profetiza no vale que tu se encontra, no deserto que tu tá. Profetiza. Que é para tu poder sair. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente quer que Deus use alguém pra gente, para profetizar. A gente fica esperando Deus usar alguém. Mas quando na verdade Deus quer que eu e você mesmo abra a boca. Que eu e você mesmo profetize. Então que nessa noite vai profetizando aí, meus irmãos. Eu não sei qual vale que você se encontra, Mas Deus sabe. Mas Ele quer que você abra a boca e profetiza, meus irmãos. Para tu ver começar as coisas começar a mudar, meus irmãos. Profetiza, meus irmãos. Vai profetizando aí, meus irmãos. Profetiza. Abre a boca, meus irmãos. Profetiza, meus irmãos. Que esses ossos vão ter que reviver, meus irmãos. Porque o meu e o teu deserto acaba hoje, meus irmãos. Profetiza, meus irmãos. Abre a boca aí. Profetiza. Profetiza, meus irmãos. Profetiza, meus irmãos. No nome do Senhor Jesus. Profetiza, meus irmãos. Abra a tua boca aí, meus irmãos. Porque Deus deu a mim e a você, meus irmãos, autoridade. Espírito de ousadia, meus irmãos. Para mim você, abrir a boca, meus irmãos, e não ter medo de falar. Abre a boca, meus irmãos. O que vai colocar a palavra na tua boca é Deus, meus irmãos. Abre a boca, meus irmãos. Profetiza, meus irmãos. Aleluia. Porque Deus vai tirar você desse vale, meus irmãos. Mas Ele quer que você abra a boca, meus irmãos. Para que você venha sair desse vale, que você se encontre, meus irmãos. Profetiza, meus irmãos. Abre a boca, meus irmãos. Profetiza, meus irmãos. Profetiza, abre a boca. Oh, glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora a irmã Tatiana vai louvar e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através de louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Ninguém viu quando as portas se fecharam. Ninguém viu quando o choro disfarçou. Acreditou sem ver o resultado. Foi provado para ser aprovado. Ninguém viu quando o tempo te cansou. Ninguém viu quando o rio secou. Teu sorriso num caminho se perdeu. Quando saiu de cena só para conversar com Deus. Ninguém viu quando o mar não se abriu. Ninguém viu quando a multidão não te ouviu. Mas foi no anonimato onde eu cresci, ouvindo Deus falar pra mim. Eu te vi perdendo pra poder ganhar. Eu te vi descendo pra poder crescer. Enquanto
secos viverá. E hoje aqui ouço a voz de Deus dizendo assim: eu cheguei, pode descansar, feridas abertas eu irei sarar, coração aflito eu irei alegrar, e se estiver caído eu vou te levantar. Lá na tua casa hoje tem milagre, na tua família tem libertação. Se não sentir mais a minha glória, renovação se cair agora, 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 agora. O céu está aberto, pode adorar. Aproveita o momento para me adorar. Seja cheio agora, renovado agora, batizado agora, curado agora, transformado agora, tem vitória agora. Sinta minha presença e agora. Eu nunca esqueci de você. Lembro de cada detalhe de quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi Deus. Ninguém te viu, mas quem te viu foi Deus. Oh, glória! Ninguém viu em você, meus irmãos, mas Deus, Ele viu, meus irmãos. Deus, Ele viu em você, meus irmãos. Porque Ele nos vê, meus irmãos, quando todos, meus irmãos, né? Não vê em você, Deus, Ele vê, meus irmãos. Deus, Ele viu, meus irmãos. Quando você estava chorando, quando você estava clamando. E nessa noite, meus irmãos, é noite de reviver, meus irmãos. Os ossos secos vai ter que reviver, meus irmãos. Porque hoje é noite, meus irmãos, que Deus está chegando para dar vida, meus irmãos. Que estava morto, meus irmãos. Deus está trazendo vida hoje, meus irmãos. Porque os ossos secos vão ter que reviver, meus irmãos. Porque quando Deus chega, meus irmãos, algo tem que acontecer. E Deus hoje está chegando, meus irmãos, na minha tua vida. Tem que ter milagre, tem que ter libertação, tem que ter cura, tem que ter restauração, tem que ter vida, meus irmãos. E nessa noite é noite dos ossos secos reviver, meus irmãos. Porque Deus já chegou, meus irmãos. Na minha, na tua casa, na minha, na tua vida, na minha, na tua família. E aquilo que estava morto, meus irmãos, a partir de hoje vai começar a viver, meus irmãos. Porque Deus está trazendo vida, meus irmãos. E vida com abundância, meus irmãos. Mas que você abra a boca e profetize, meus irmãos. Abra a boca, meus irmãos. E profetiza, meus irmãos. Oh, glória, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, glória. Só até aqui, meus irmãos. Foi poucas, mas está tendo entendido a palavra. Se todos com Deus, ó Pai do Senhor, tenha todos uma ótima noite.